com a igreja aí em Manaus, né? A você que vai assistir esse vídeo no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir. E nós estamos estudando, então, a história da igreja dentro de um conjunto de lições, dentro de um conjunto de estudos chamados eclesiologia, né? Ou estudo da igreja. E a gente achou por bem, então, principiar esse estudo pela história da igreja. Estamos estudando a história da igreja primitiva. Estudar a história da igreja primitiva é estudar o livro de Atos. Então, a gente está estudando aí o livro de Atos. Na última aula, nós estudamos, então, vimos Atos capítulo 11. E aí você já abre a sua Bíblia aí, você aí na comunidade, você já abre a sua Bíblia em Atos capítulo 11, porque a gente vai fazer um relembrar, né, um resumo, uma resenha da aula anterior, para que nós possamos partir para Atos capítulo 12 e capítulo 13. Ok? Então, meus irmãos, Atos capítulo 11 conta uma história, ou relata a história, pós-pregação de Pedro, depois da pregação de Pedro lá na casa de Cornélio. Depois da pregação que Pedro fez lá na casa de Cornélio, e isso nos capítulos anteriores, capítulo 10, houve uma questão, surgiu uma questão dentro da igreja cristã, dentro do cristianismo, particularmente em Jerusalém. E que questão foi essa? Quando Pedro vai à casa de Cornélio, nós vimos, né, que Pedro foi à casa de Cornélio impulsionado, motivado por uma visão que ele teve. Deus, então, deu uma visão a Pedro, né, autorizando Pedro, explicando a Pedro que ele tinha casa de Cornélio e pregar o evangelho. Por quê? Porque naquela época existia um costume, existia um costume social motivado por tradições religiosas judaicas. Que costume social era esse? Os judeus, eles não eram permitidos entrar e se relacionar, né, comer, né, se relacionar com pessoas que não fossem da nação judaica. Então, os judeus, eles faziam uma acepção de pessoas. Eles colocavam as pessoas em classes. Muito desta visão distorcida que eles tinham de religião. Então, o judaísmo, vamos colocar desta forma, o judaísmo, na época ali do surgimento da igreja, ele fazia essa acepção de pessoas. O judaísmo, ele fazia essa divisão de pessoas, essa acepção de pessoas, e fazia em classes, ou seja, existiam os judeus, né, que eram pessoas consideradas pelo judaísmo os escolhidos, somente eles eram os escolhidos de Deus, somente Israel era o povo de Deus. Esse era o pensamento do judeu na época ali do surgimento da igreja. E existiam os gentios, ou seja, os gentios eram pessoas, uma classe de pessoas de menos valor, né, espiritualmente falando. E essa visão englobava todos os gentios, né? Inclusive até os samaritanos,
né, que eram judeus misturados. A gente já estudou da onde surgiu o povo samaritano. O povo samaritano, a questão samaritana, ou o cisma samaritano, ele surge antes da época de Jesus, surge no Velho Testamento ainda, mas eu não vou reeditar isso aqui, você assiste aulas anteriores que você vai ver. E aí o que acontece? Pedro tinha isso no coração dele. E aí foi necessário Deus dar uma visão para Pedro, para que Pedro quebrasse esse preconceito. E aí tem a visão do lençol, né, que era seguro pelas 4 pontas e que descia do céu com toda a espécie de animais, quadrúpedes, aves, répteis, e a voz que vinha do céu dizia assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro, impulsionado pelo seu preconceito religioso, Pedro reagiu àquilo que a visão falou para ele. Ele reagiu como? Senhor, de forma nenhuma, né? Porque nunca entrou em minha boca algo impuro. E aí a voz que veio do céu disse assim: não diga você que é impuro aquilo que eu tornei impuro. Isso aconteceu por 3 vezes. Logo em seguida, né, chegam os emissários de Cornélio, os homens enviados por Cornélio, para que esses homens acompanhassem Pedro até a casa dele. Se você continuar lendo o capítulo 10, né, se você lembrar do capítulo 10, você vai ver que Pedro foi à casa de Cornélio, Pedro pregou o evangelho na casa de Cornélio, e enquanto Pedro estava pregando o evangelho, enquanto o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas foram batizadas, né, receberam o Espírito Santo. Mas por que elas receberam o Espírito Santo? A explicação está no capítulo 10, está no capítulo 11. Né? Eu vou ler Atos, capítulo 11, eu vou ler o verso 15, a partir do verso 15. Acompanha na sua Bíblia aí. Desculpa. Acompanha na sua Bíblia aí, Atos, capítulo 11. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Então, presta atenção, a igreja em Manaus, e presta atenção você que está assistindo esse vídeo agora ao vivo, e presta atenção você que vai assistir esse vídeo no YouTube. Pedro aqui, nesses 3 versículos, Atos, capítulo 11, versos 15, 16 e 17, ele faz uma resenha, ele faz um resumo, ele sintetiza, né, os acontecimentos da conversão da família de Cornélio, que ocorreu detalhadamente no capítulo 10. E ele vai dizer assim: quando comecei a falar, ou seja, ele começou a pregar o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles, ou seja, sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio, como nós no princípio. Então, do que ele está falando? Né? Que princípio é esse? É o mesmo princípio, queridos, lá de Atos capítulo 2. Lá de Atos capítulo 2. O que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Eles estavam reunidos, estavam orando, eles foram revestidos do Espírito Santo. Então, na casa de Cornélio, ocorreu o mesmo revestimento com o Espírito Santo.
É o que ele está falando. Como nós, ele coloca nós. Quando é que Pedro foi batizado com o Espírito Santo? Quando é que Pedro recebeu o Espírito Santo? Em Atos capítulo 2. Ok? Por isso que ele fala, como nós no princípio. Né? Que ali estava Pedro, estavam os 12 apóstolos, eu digo 12 porque Judas, Matias, já havia substituído Judas, né? Isso está no capítulo 1 de Atos. E no capítulo 2 ocorre, então, o cumprimento da profecia de Joel sobre a vida dos apóstolos e das pessoas que estavam junto com os apóstolos. Se você ler lá o capítulo 2 e o capítulo 1 do livro de Atos, desse livro que nós estamos estudando, você vai ver que era cerca de 120 pessoas que estavam reunidas. E elas receberam o Espírito Santo. E aí, no capítulo 11, no verso 15, Pedro falando da experiência espiritual que ele teve na casa de Cornélio, ele vai dizer assim, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como nós no princípio. Ok? Verso 16. Então me lembrei do que o Senhor Jesus tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Né? Então ele lembrou que esse mover do Espírito, né, que aconteceu lá em Atos capítulo 2, e acontece inclusive hoje, nos dias de hoje, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, esse mesmo batismo, esse mesmo revestimento, ele acontece, meus irmãos. Por quê? Porque do que Jesus estava falando? João batizou vocês com água, mas eu batizarei vocês com o Espírito Santo. Por quê? Porque isso aí foi uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus através do profeta Joel. Então, toda vez que uma pessoa recebe o Espírito Santo, está se cumprindo a profecia de Joel. Estamos na era da igreja, irmãos. Ok? Estamos na era da igreja. E olha só que coisa interessante, no verso 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, vou repetir, porque tem muita gente aí, meus irmãos, que, infelizmente, está escrito na palavra e a pessoa quer entender outra coisa. Eu acho isso impressionante. Olha só. Se, pois, verso 17, preste atenção, querido. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ou seja, então, o que Pedro está falando? Pedro está falando que o dom do Espírito, ou seja, o recebimento do Espírito, né, é parte primordial e indispensável para a salvação. E para que você receba o dom do Espírito Santo, o que você tem que fazer? Você tem que crer em quem? No Senhor Jesus. Então, primeiro você crê no Senhor Jesus. Depois você recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Não é isso aí que está escrito em Apocalipse, em Atos, capítulo 11, verso 17? Veja que Pedro está explicando direitinho. Na casa de Cornélio, né, ele estava pregando. Pedro ele não impôs a mão sobre ninguém. Pedro ele não fez campanha de oração com ninguém ali na casa de Cornélio. O que aconteceu na casa de Cornélio? Pedro estava pregando o evangelho. E aí, ao pregar o evangelho, aquelas pessoas
creram no Senhor Jesus, e quando elas creram no Senhor Jesus, elas receberam o Espírito Santo. Este era um entendimento dos apóstolos. A gente vê muita gente aí, né, na internet falando assim: ah, mas o ensino dos apóstolos é que você tem que orar impondo as mãos e aí a pessoa recebe o Espírito Santo. Não, isso foi um acontecimento que ocorreu quando lá em Samaria, quando Pedro e João foram a Samaria, eles realmente oraram impondo as mãos sobre aquelas pessoas e elas receberam o Espírito Santo, né? Como também Paulo, a gente vai ver lá em Éfeso, mas isso aí é uma lição para os capítulos para aulas posteriores, porque isso aí está em capítulo posterior a esse que nós estamos estudando, né? Mas a gente vê que não há uma forma, não há uma fórmula, né, exterior para que a pessoa receba. Não há um rito, não é necessário, ô Jesus dos crentes, não é necessário um rito para a pessoa receber o Espírito Santo, gente. Esse é o grande problema. Foi o grande problema lá do judaísmo e está sendo o grande problema hoje, né, de muitas pessoas que, às vezes, querem sinceramente servir a Jesus, mas por falta de conhecimento, né? E aí a Bíblia diz: meu povo padece por falta de conhecimento, mas por falta de conhecimento fica se agarrando a ritos, né? E rito, meu amado, rito, escuta, querido, rito não implica de forma nenhuma em transformação, em acontecimento, em evento espiritual. É o contrário. Todo o rito ensinado na Bíblia, ele representa um evento espiritual que já ocorreu. Razão pela qual o batismo nós já estudamos sobre isso, razão pela qual o batismo representa exatamente isso que Pedro está ensinando aqui, né? O recebimento do Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo. O batismo nas águas é a representação desse batismo no Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, Deus te transforma, Deus te salva, você morre para o mundo, ressuscita para Cristo, você agora vai viver uma nova realidade espiritual se sua conversão foi verdadeira, se sua conversão foi motivada por um arrependimento sincero. É isso que Paulo está falando, é isso que Pedro está falando aqui. Ok? Então, amados, a gente tem que se livrar desse negócio, a gente tem que voltar para a palavra de Deus. Vamos lá. Atos capítulo 2, ninguém impôs a mão sobre ninguém, e todos receberam o Espírito Santo. Atos capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, quando depois que Pedro, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, depois que Pedro prega o evangelho, aquelas pessoas ouviram, né? Ouviram Pedro pregando o evangelho, e aí compungiram-se em seus corações, não é? E perguntaram para Pedro o quê? Pedro, o que é necessário fazermos? O que é necessário que nós façamos para que possamos ser salvos? Pedro falou: olha, eu vou orar por vocês aqui, vou impor a mão e vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser salvos. Não. O que Pedro falou? Arrependei-vos, ou seja, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e aí vocês vão receber o Espírito Santo. Mas o arrependimento vem primeiro. Arrependimento implica em quê? Em crer no Senhor Jesus. Tá ok, queridos? Então, o que salva o homem? Se arrepender e crer no Evangelho do Senhor Jesus. A gente pode citar Paulo, Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10,
que o pessoal está careca já de saber, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a gente é salvo pela graça. E o meio que nos torna, que nos dá acesso a essa graça é a fé. Fé é crer no Evangelho do Senhor Jesus. E esse mesmo Paulo vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem, o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus. Do mesmo jeitinho que ocorreu aqui em Atos, capítulo 11, versos 15, 16 e 17. Ok? Ok, gente? Então, Pedro, ele tem essa experiência maravilhosa, né? E ele, então, ele batiza, né? Tanto é que, se você ler lá o capítulo, olha só. Vamos lá. Vamos lá. Volta lá para Atos capítulo 10. Vou dar um tempo aqui para você achar aí. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Lê comigo, querido. A partir do verso 44. Atos capítulo 10, a partir do verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E por que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem? Para que se cumpra a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom, o Dorian, do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, pois pediram a Pedro que ficasse. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Então, perceba, amado, que o batismo só tem sentido, né, depois do verdadeiro batismo, que é o quê? Que é entregar a vida ao Senhor Jesus e receber o Espírito Santo. Aí o batismo só tem sentido. Tanto é que Pedro vai lá: pode alguém negar? Ou seja, se a pessoa aceitou a Jesus Cristo, é isso que Pedro está falando. Se a pessoa aceitou a Jesus Cristo e, por conta disso, ela recebeu o Espírito, ela pode ser batizada. Agora, ela pode ser batizada sem ter entregue a sua vida para Jesus? Não. É o que Filipe fala para o eunuco. Vocês lembram lá? Quando o eunuco fala assim para Filipe: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Filipe vai dizer assim: é lícito. Ou seja, você pode ser batizado se crê verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. O que o eunuco falou? Eu creio no Evangelho de Jesus. Então, com esta declaração, ele pode ser batizado. Então, você não pode batizar aquele que não é capaz de declarar conscientemente sua fé em Jesus Cristo, gente. Ok? Dito isso, né? Depois nós temos aí, então, Pedro aí, ele tem essa experiência maravilhosa, mas essa experiência causa um problema na igreja lá em Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém, queridos, por incrível que pareça, a igreja em Jerusalém, ela era basicamente
composta por quem? Por judeus, a grande maioria de judeus que se converteram ao cristianismo. A igreja em Jerusalém, essa é a igreja primitiva aqui. A igreja em Jerusalém, que era liderada ali pelos 12 apóstolos, ela era composta basicamente de quê? De judeus convertidos ao cristianismo. Quando Pedro, lá no capítulo 10, vai lá na casa de Cornélio, prega o evangelho, aquelas pessoas, a casa de Cornélio, porque foi muita gente. A Bíblia diz que Cornélio não convidou somente os da família dele, convidou os amigos, convidou os conhecidos, a casa dele devia estar cheia de gente. E ali foi um mover tremendo, várias pessoas entregaram suas vidas para Jesus, né? E todos, a grande maioria eram o quê? Gentios, não eram judeus. E aí Pedro vai, entra na casa de um gentio, prega o evangelho para gentios, os gentios são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, têm uma experiência de salvação ali. Por conseguinte, ou seja, por consequência disso, Pedro vai e batiza nas águas essas pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, né? E aí a igreja ficou feliz? Lógico que ficou feliz. Mas tinha um grupo na igreja de Jerusalém que ainda estava contaminado pelo preconceito religioso, pelas doutrinas de homens e não doutrina de Deus, né? Ainda tinha judeu que disse assim, não, mas eles têm que se circuncidar e eles são obrigados, a partir de agora, a seguir a lei de Moisés, os costumes de Moisés. Ou seja, o cara ele tinha que se converter na cabeça desses crentes de meia pataca lá, desses judaizantes. O cara, para ser salvo por Jesus, ele tinha que se converter a duas religiões agora. Ele tinha que ser cristão, ele tinha que ser cristão e ele tinha que ser judeu ainda. Então, olha só o absurdo, né? E aí Pedro, né, fala, olha, gente, isso aí está errado. Pedro vai falar isso no capítulo 11, né? E em outros capítulos a gente vai ver aqui. Pedro vai falar assim, gente, nem nós, nem os nossos antepassados, nem os nossos antepassados foram capazes de seguir toda a lei. Como é que a gente vai exigir agora de gentios algo que nem nós conseguimos fazer? Então, Pedro realmente estava convertido. Por quê? Porque ele entendeu que a salvação é pela graça e não pela lei. Mas, infelizmente, alguns ainda estavam seguindo o ensino de homens, lá na igreja primitiva. E aí tem a primeira controvérsia. Essa primeira controvérsia a gente vê em Atos capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. Depois, a gente vê aí a história, depois, em Atos capítulo 11, do 19 até o final do capítulo 11, até o versículo 30, nós vemos a narrativa de Lucas, porque foi Lucas que escreveu Atos, a gente falou isso na primeira aula, né? Ele contar a história da igreja gentílica de Antioquia. Então, o foco sai da igreja de Jerusalém e agora vai para a igreja em Antioquia. Ok? E aí, a gente entra no capítulo 12. Vamos lá para o capítulo 12? Abra a sua Bíblia aí no capítulo 12 agora, de Atos. No capítulo 12, a narrativa histórica, ela é interrompida para contar a história particular vivida por Pedro. Vamos lá? Vamos ver aqui? Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então, dentro da história da igreja, aí a gente vai ver o primeiro apóstolo, né?
a ser morto foi Tiago, irmão de João. Ok? Primeiro mártir da igreja foi quem? Foi Estevão, lá em Atos capítulo 7. Né? E aí a gente vê aí o Tiago, irmão de João, primeiro apóstolo sendo morto aí pela mão do Império Romano. Vendo que isso agradava aos judeus, ou seja, os judeus, né, eram contra o cristianismo. Tá ok, meus irmãos? Está aí. Quando eu falo judeu, gente, veja, eu não estou querendo que você se torne antissemita, não. Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz para a gente orar pela paz em Israel. Então, ore pela paz em Israel lá, né? Mas nesta época, em virtude ainda da ignorância espiritual em que o povo judeu vivia, eles se colocaram contra o cristianismo, porque o cristianismo ele via com uma perspectiva diferente. A perspectiva de salvação judaica era obrigar as pessoas a ritos, circuncisão e a leis, a lei cerimonial de Moisés. Vem Jesus Cristo e fala assim: a salvação não é nem por rito, nem pela lei, é pela fé, né? Por meio da fé, pela graça. E aí isso aí causa, então, a primeira grande cisão, a primeira grande separação. Importante, hein? O que a história da igreja ocasiona? Primeira cisão, o separar de um pensamento, né? Então, o relacionamento com o Deus único agora, ele se distancia cada vez mais do judaísmo e ele começa a orbitar, ele começa a se relacionar, ele começa a se conectar cada vez mais com o cristianismo, ok? Então, a história da igreja, ela baseia-se, ela ancora-se principalmente no fato de que há uma cisão, uma separação total, e, de fato, né, há uma separação, há uma incompatibilidade lógica e teológica entre judaísmo e cristianismo. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Ok? Vamos continuar? Verso 4 do capítulo 12. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então, Pedro, ele é preso, né? Só que ele não é uma prisão comum, né, gente? Ele é prendido no cárcere, entregado para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada. Então, 4 vezes 4, 16. Nós tínhamos 16 soldados, os melhores soldados da época, do melhor exército da época, tomando conta de um único homem que não era soldado, de um homem simples. Olha só. Tu imagina aquela montoeira de soldado com escudo, com espada, com toda aquela indumentária do soldado romano, né, que a gente vê aí retratada, né, tipificada em muitos filmes. 4 escoltas de 4 soldados. Muito bem. Verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, a igreja estava orando por Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então era impossível o cara fugir, meu irmão. Ele estava dormindo entre 2 soldados, ele estava algemado a esses soldados. Então, qualquer coisa que Pedro tentasse fazer, tinha 2 soldados ali para tomar conta dele. Repentinamente, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, não é?
Nosso Deus é o Deus do impossível. Deus vai tirar Pedro desse negócio. Olha só como é que ele tira. Presta atenção. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então o anjo deu um jeito de abrir aquelas algemas. Pastor, como é que ele fez isso? Não sei. Vai ver que ele tinha chave mestra, não sei. Ele fez. Ele abriu as algemas. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro, então, assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Ou seja, vai, se veste, põe a tua sandália, põe a capa. Fez? Agora vem comigo. Verso 9. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E Pedro, meu amado, pensava que estava tendo uma visão, ou pensava que estava tendo um sonho. Pedro pensava que estava tendo uma visão, que aquilo que estava acontecendo com ele, historicamente, ele achava, não, eu devo estar sonhando, isso aqui, né? Deus deve estar me dando uma visão, né? Ele achou que estava sonhando. Passaram a primeira e a segunda guarda. Olha só, passaram a primeira guarda, passaram a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, meus amados, Pedro se vestiu, as algemas caíram, ele passou ali pelas sentinelas, pelas guardas, ninguém viu Pedro, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, portão abriu, ninguém viu nada, e Pedro foi embora. Mas, pastor, como é que pode isso? Eu não sei, meu irmão. Chegando lá no céu, a gente pergunta para Deus, né? Mas foi um milagre maravilhoso. Verso 2. Verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está de volta. Coitado de Pedro, né, irmão? Né, o cara ele está doido para entrar dentro de algum lugar. Ele chega lá, bate, a irmãzinha vem, né? Como é que é o nome da irmã mesmo, gente? Rod. A irmãzinha vem, atende Pedro, só que ao reconhecer a voz de Pedro, ela esquece de abrir a porta, só isso. Ele esqueceu de abrir a porta, voltou, olha, Pedro está aí. Pedro, ué, mas eu estou aqui, mas eu estou aqui fora, eu preciso entrar. Aí Pedro continuou batendo. Eita glória! Né? Não, Pedro bateu a porta, aquela lá. Verso 15. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Né? Os outros irmãos, quando ouviram ela falando, falaram: pô, peraí, você está fora de si. Ele está preso. Tem 16 soldados tomando conta dele, ele está na prisão federal. Ele está na prisão de segurança máxima. Ele não tem como sair de lá, não, minha filha. Né? Eu sei, a gente está orando aqui, a gente está querendo muito que Deus o livre, mas é muito difícil. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disse: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo na porta. E quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele fazendo um sinal para que se calasse, ou seja, rapaz, fica quieto aí, rapaz. Para de fazer alarde. Descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha ocorrido com Pedro. Ué, lógico. Tu imagina, aqueles militares todos, tinha um cara acorrentado, eles, né? De manhã, quando foram ver,
Cadê Pedro? Sumiu, evaporou, aí foi um alvoroço terrível. Não, por aqui ele não passou, eu não vi, por aqui ele não passou, eu não vi, mas passou mesmo, né? Passou. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Então, aqueles 16 guardas, toda a guarda que estava tomando conta de Pedro foi executada. Ok? Aí nós temos um outro relato agora relativo a Herodes mesmo. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Verso 20. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Então, aqui conta a história de Herodes e da sua controvérsia, né, do seu conflito entre os habitantes de Tiro e Sidom. Tá ok? Então, isso aqui é uma história bem relativa ao Império Romano. No dia marcado, Herodes, vestindo suas vestes, seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Isso aqui, gente, isso aqui, infelizmente, tá, irmãos? Infelizmente, deixa eu só ligar aqui a fonte do computador rapidinho. Infelizmente, queridos, isso aqui as pessoas fazem até hoje. O homem está falando, mas a gente tende o quê? A gente tende a endeusar os homens, endeusar as pessoas, né? Isso aí, meu irmão, isso aí, o irmão já viu que isso é velho, né? Então, lá na época ali do surgimento da Igreja de Jesus Cristo, né? Tá ali um homem sendo endeusado como Deus. Só que a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Vamos ver o que aconteceu? Visto que Herodes, verso 22, verso 23, digo, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém, queridos? Então, isso aí é um relato da prisão de Pedro e de um evento que ocorreu com o imperador, né, com Herodes. A partir do capítulo 13, a narrativa volta, tira o foco só de Pedro e só de Herodes, e agora volta para a história da igreja como um todo, amém? Vamos lá? Só que agora para a igreja de Antioquia. Vamos continuar? Olha, gente, você que vai assistir esse vídeo, ou você que está assistindo ao vivo, na comunidade evangélica Geração da Conquista, a gente estuda a Bíblia assim, tá? Não é para estudar a Bíblia, então vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, ok? Capítulo 13 de Atos, história, né? Continua a história da igreja, só que agora o foco é na igreja gentílica de Antioquia. Verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, meus amados, era uma igreja gentílica, mas que estava vivendo a plenitude ali do poder, né, e da ação do Espírito Santo. Você vê que eles, aí no verso 2, né, eles estavam adorando a Deus e jejuando, ou seja, a prática do jejum, meus amados, que muitos pastores dizem que não precisa mais fazer hoje, né,
que, pelo contrário, agora que a gente precisa mesmo, né? Que os últimos dias estão precisando agora que a gente precisa mesmo, né? Já era praticado naquela época. E quando você se consagra ao Senhor, gente, você tem experiências com o Espírito Santo. Por que as pessoas não têm experiência com o Espírito Santo? Primeiro, porque não quer ler a palavra de Deus. Não quer ler a palavra de Deus, não quer orar, não quer se consagrar, não quer jejuar e não quer servir ao Senhor. Uma pessoa dessa vai ter experiência com o Espírito Santo? Não vai. Pelo contrário. O que ela vai falar? Vai acontecer com ela aquilo que a Bíblia diz para não acontecer, né? Não apagueis o Espírito Santo. Ela vai apagando o Espírito Santo. Então, querido, você que está assistindo essa aula, continue firme. Todo domingo a gente está aqui, né? E no canal da nossa igreja tem vários outros vídeos, várias outras aulas. Eu estou dando aula desde o capítulo 1 de Marcos e anteriores. Então, vá assistir, cresça no Senhor Jesus. Coloque nos comentários suas perguntas também. Tá bom, querido? Vamos continuar? Então, o Espírito Santo pediu passar para Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, olha aí, verso 3, não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-se as mãos e os enviaram. Ok? Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse João aí também é o João chamado Marcos. Esse João aí, que está com Paulo e Barnabé, é o autor do livro do Evangelho de Marcos. Tá ok, querido? Importante, tá? Você entender. Esse João aí também é João chamado Marcos. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimais, o mágico, este é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, já está com o nome de Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimais e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba, agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele a névoa e a escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Interessante a reação, né, irmãos? Reação que Pedro, que Paulo, aqui já é Paulo, né? Que Paulo teve, né? Ele chamou logo de filho do cão, né, irmãos? Eu fico imaginando hoje Paulo pregando na igreja de hoje, na igreja do mimimi, porque hoje a igreja é a igreja do mimimi, né? Na igreja do mimimi de hoje. Filho do cão, aí pronto. Não, esse cara é muito grosso, esse cara é antiético, esse cara né? Paulo, meu irmão, não ia ser convidado para pregar em igreja nenhuma, mas aí a igreja que não convidasse ele para pregar ia perder, né? Porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem tremendo, né? E aqui, nesta ocasião, ele não foi politicamente correto, ele não foi limpinho, não foi nada disso. Ele falou o que tinha que falar e fez o começo, lembra? Aquilo que eu falei lá no começo, lá, né? Quando a gente começou a dar as aulas. A igreja hoje está perdendo muito porque ela está com medo de falar a verdade. Eu vou repetir. A igreja de hoje, ela perde muito
porque ela tem medo de se posicionar ao lado da verdade. Então, é um questionamento que você e eu devemos fazer. Vamos lá, vamos continuar? Verso 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, aqui houve a separação de João. Então, quando chegou a Pergue, na Panfilha, João, Marcos aí era bem jovem, tá, gente? Marcos aí era bem jovenzinho mesmo, né? E talvez não aguentando o ritmo de Paulo, porque para caminhar com Paulo, meu irmão, não era mole, não. Tá? Para caminhar com Paulo não era mole, não. Se Paulo chegasse, se Paulo vivesse nos dias de hoje, falasse assim, olhasse para você e falasse assim, ô meu irmão, vem comigo, vamos fazer uma viagem missionária. Ah, meu irmão, se prepara, porque tu ia passar por cada perrengue, porque andar com Paulo, meu irmão, era apanhar, era sofrer ameaça de morte, era mais ou menos isso aí. Paulo se amarrava nesse negócio, né? E aí, João não aguentou. Marcos não aguentou. Não, peraí, vou voltar para Jerusalém, porque andar com esse cara aqui, eu não estou preparado ainda, não tenho essa coragem toda, não. Então ele volta. De Pergue, prosseguiram até Antioquia, na Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas nos mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Olha só, meu irmão. O chefe da sinagoga falou para quem? Para Paulo. Falou o quê para Paulo? Meu irmão, você tem uma mensagem? Traz uma mensagem para a gente. Né? Perguntaram se macaco quer banana, né, irmãos? Aí ele, é comigo mesmo, pode deixar aí que eu vou falar. Ponto-se em pé, verso 16. Ponto-se em pé. Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou, né, no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Olha só, Paulo está fazendo uma resenha histórica aí, meu irmão. Depois disso, ele lhes deu juízes, né? Aí entra o livro de Juízes, né? Deu juízes até o tempo do profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz. Então ele foi juiz e profeta, né? Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Interessante, né? Saul era da mesma tribo de Paulo, né? Porque Paulo também era da tribo de Benjamim. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, Davi já não era mais da tribo de Benjamim, era da tribo de Judá. Da descendência deste homem, Deus, de quem? Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Jesus era da tribo de Judá, ele era um judeu da tribo de Judá. Como prometera, antes da vinda de Jesus, João, que era o primo de Jesus, pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Ou seja, estava falando de Jesus. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Eram lidas aonde? Todos os sábados? Nas sinagogas. E ele estava pregando numa sinagoga.
Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos para que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no, né, do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Judéia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Eu lhes dou santas e fiéis bênçãos, prometidas a Davi. E assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao seu propósito, Deus, em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ou seja, Davi morreu, seu corpo se decompôs, já nem existe mais entre nós. É isso que Paulo está dizendo. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofre decomposição, mas com Jesus é diferente. Com Jesus, todas as religiões adoram um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo. Pode ir lá no sepulcro de Jesus, que não vai achar nada, né? Porque Cristo ressuscitou. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados por meio de todo aquele que crê. É justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admiram-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes, conversando com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. E bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os príncipes da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, perceba que Paulo e a igreja, então, ela está crescendo. Eu quero que você entenda também, né? Pega aí, querido. Pega aí, anote essas passagens, por favor. 1 Samuel 13:14, 13:33, 13:34,
Salmo 2, Salmo 2:7, Isaías 55:3, Salmos 16:10. Todas essas passagens apontam para a realidade de Jesus. Por que eu fiz esse destaque, querido? Porque a gente tem que parar com esse negócio, uma vez por todas, e ler a Bíblia conforme a Bíblia é. Ler a Bíblia, tirando dela aquilo que ela está falando. Então, na visão dos apóstolos, e Paulo era apóstolo, mas pastor, ele não pertencia aos 12, sim, mas ele foi levantado por Deus para levar o evangelho até os confins da terra. Está escrito, pastor, onde é que está escrito isso? Está escrito isso no verso 47 desse capítulo 13 que a gente leu. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você, Paulo, luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Por quê? Porque eu já expliquei isso, né? Os outros 12 apóstolos estavam muito apegados ali a Jerusalém. Era difícil para eles, porque a maioria era judeu. Paulo também era judeu? Sim, era judeu, fariseu da tribo de Benjamim, mas ele se converteu e ele era um judeu helênico. Já falei isso em outras aulas, já expliquei isso. E aí, Deus separa este homem para levar o evangelho até os confins da terra. Mas perceba que Paulo e os 12, eles olhavam para o Velho Testamento à luz da obra de Cristo. Ou seja, o Velho Testamento aponta na sua integralidade para a realidade da obra de Cristo. Você não vai ver, queridos, os apóstolos, né, ensinando outra coisa, né? Todo o assunto da Bíblia, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, aponta para a realidade do Senhor Jesus. Não há outra mensagem, não há outro propósito, não há outro projeto de salvação. Sempre foi pela graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então é importante a gente entender isso e perceba que os apóstolos enxergavam o Velho Testamento com essa visão. Tanto é que eles citam em todas as suas mensagens, né? Eles citam o quê? Eles citam versos do Velho Testamento. Porque em todas as mensagens, se você pegar desde de Atos capítulo 1 até agora, desde Atos capítulo 1 até agora, até Atos capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos, o que a gente está percebendo, querido? A gente está percebendo que a mensagem da igreja primitiva, porque é Atos, a mensagem da igreja primitiva era cristocêntrica, ou seja, ela se convergia para a realidade de Jesus. Mas a Bíblia da época era o quê? Era o Novo Testamento. E no entendimento dos apóstolos, vou repetir, no entendimento dos apóstolos, o Velho Testamento apontava para a realidade da obra salvífica da graça do Senhor Jesus. Então é importante a gente entender isso, tá, gente? Tá, queridos? É importante a gente mergulhar nessa realidade. Isso é uma primeira realidade aqui deste relato de Atos capítulo 13. E, mais uma vez, o que a gente encontra? Conflito entre cristianismo e judaísmo. Aqui, nem tanto por questões doutrinárias, mas sim por inveja, né? Por inveja. Né? Por quê? Porque eles nunca conseguiram a atenção do povo. Paulo e Barnabé foram para lá, levando uma mensagem despida, uma mensagem verdadeira, despida de preconceito, uma mensagem que aceita a todos, judeus e não judeus. Tanto é que os judeus se alegraram. Poxa, Deus quer nos salvar também, independentemente de sermos gentios, independente de sermos de Icônio, ou de Antioquia, ou de outra região, ou de outra cidade da Pisídia, né?
Independentemente de onde eu sou, Deus quer me salvar. Eu posso ser povo de Deus também. Eles se alegraram. Mas os judeus, movidos, né, por sua religiosidade, eles não aceitaram a mensagem e aí se colocaram em oposição a Paulo e a Barnabé. Ok? Vamos continuar? Temos um tempinho? Vamos continuar? Vamos entrar para o capítulo 14? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Então, Paulo ele tinha uma estratégia, né, irmãos? Perceba que ele está indo para as cidades gentílicas, né? Ele está indo cada vez mais longe do raio de Jerusalém, né? Cada vez mais longe da cidade de Jerusalém. Mas ele tinha uma estratégia. Ele estava usando um instrumento que surgiu no cativeiro babilônico, lá no Velho Testamento. A sinagoga surge durante o cativeiro babilônico do povo de Israel. E ele usa essa importante instituição para pregar o evangelho. Então, ele ia para uma cidade, onde é que é a sinagoga? Ali, então, ali é um excelente lugar para pregar o evangelho. E aí, Paulo, então, ele usou, no começo, né, essa estratégia. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas, né? Então, surgiu ali em Icônio um movimento já para matar Paulo e Silas, né? Para apedrejá-los. Então, por conta disso, eles fugiram, saíram dali, com certeza, como a gente viu, né, no verso 1, muitas pessoas ali em Icônio já creram no evangelho, já foram salvos, e eles já foram agora para Derbe, Listra e Derbe. Em Listra, verso 8, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque... Brincadeira, né, irmãos? Porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Então, olha só, gente, o que a ignorância espiritual faz, né? Paulo e Silas, então, Paulo e Barnabé vão para Derbe e Listra. Lá em Listra, eles pregam o evangelho e as pessoas ficam maravilhadas com a mensagem, se alegram com a mensagem, e principalmente, meus amados, eles são testemunhas oculares de um grande milagre, um homem paralítico, aleijado desde o nascimento, ou seja, se era desde o nascimento, todos naquela região conheciam aquele homem sempre naquela condição, e aí, de repente, aquele homem dá um salto, anda, né, e é curado. E aí, aqueles homens, ao verem isso, qual a conclusão?
que eles chegaram? Que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes. Por que Hermes? Porque Hermes era o deus que levava a mensagem, né? Era o deus da mensagem, o deus do panteão grego que levava a mensagem. E aí, olha só a confusão que eles fazem. E aí o sacerdote, né? O sacerdote ali do templo de Zeus queria prestar, oferecer sacrifícios a Paulo e a Silas. Olha só a confusão. Perceba que a ignorância, meus amados, e a ignorância espiritual, ela pode causar distúrbios e problemas. Por isso, amado, você que está estudando com a gente a palavra de Deus, quando eu digo estudando com a gente, sabe por quê? Porque professor não é aquele que sabe mais, não, é aquele que viu primeiro. Aqui só tem um professor, o nome dele é Jesus, ele está ensinando aqui, passando aqui, entrando aqui pela câmera e microfone do computador e ensinando a quem quer ouvir. Porque eu estou lendo a palavra e eu estou debatendo aqui contigo a palavra. Tá ok? Verso 14. Quando ouviram isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade de impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, né? Então, isso aqui, queridos, é o seguinte: muito cuidado, porque a multidão, quando eu digo a multidão, é o povo, é o gado espiritual, e por isso que você não pode ser gado espiritual, tá, querido? Você tem que ser crente, você tem que ser uma pessoa, todo crente é uma pessoa consciente. Paulo, ele chegou nessa cidade, né, em Listra, Paulo e Barnabé, fizeram com que aquela cidade vivesse uma experiência sobrenatural tremenda, que foi a cura do paralítico. Paulo pregou o evangelho para eles, eles se alegraram, mas bastou que judeus vindos da própria Antioquia de Icônio chegassem, mudasse o ânimo deles. E por que os ânimos são mudados, irmãos? Por que você vê crentes hoje, ou cristãos hoje, acreditando em absurdos, né? Em absurdos, em verdadeiros absurdos. Por quê? Falta de conhecimento. Tem cristão que não acredita que Deus cura nos dias de hoje. Tem cristão que não acredita nos dons espirituais. Tem cristão que acredita, né, em teologia da prosperidade. Tem cristão que acredita em maldição de nome próprio, maldição hereditária. Mas por que, pastor, que tem cristão que acredita isso? Porque são pessoas cujo ânimo é mudado, cuja opinião, cujos conceitos, cujas convicções são mudadas facilmente. Por que são mudados facilmente? Porque não têm conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, conheçamos a verdade. Não sejamos como
o pessoal de Listra. Bastou, né, aquelas pessoas virem lá de Antioquia, de Icônio, aqueles judeus, muitos deles movidos por inveja, como nós lemos na própria palavra, e mudaram. E apedrejaram Paulo e jogaram Paulo fora da cidade, quase mataram Paulo. Então, cuidado, cuidado. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Quem tem que transformar o seu coração é a palavra de Deus. Vamos continuar? Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então perceba, aqui, vou repetir. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aí nós temos hoje uma mensagem humanística, uma mensagem que quer muito mais massagear o seu ego, massagear o seu coração, dizendo: olha, que você vai vencer, que vão transferir riqueza para você, nada vai te atingir, que você nem vai ficar doente. Gente, isso é mentira. Porque nós vamos passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Por quê? Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais distante ficamos do mundo. Eu vou repetir. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai se distanciar do mundo. Só que você vive aonde? Você vive no mundo. É o que Jesus Cristo fala em João capítulo 17. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, quanto mais estivermos parecidos com Deus, mais o mundo, quando eu digo, é o aion, tá, gente? É o século, é o conjunto de valores que hoje permeia o mundo, vai se opor a nós. Isso é líquido e certo. Então é importante a gente entender isso, tá, querido? Muito importante a gente entender isso aí. Verso 23 do capítulo 14. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, lhes encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passaram pela Pisídia, chegaram a Panfília, e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que o Senhor tinha feito por meio deles, e como abriram a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Ok? Então perceba, queridos, que como é maravilhoso, né? Aí nós, se eu não me engano, isso aí é a primeira viagem de Paulo. Ele fez a primeira viagem, voltou para Antioquia, né? E é importante a gente perceber isso aí, né, queridos? Como é maravilhoso, como é tremendo. Paulo, ele foi por aquelas cidades, ele foi e aí ele voltou pelas mesmas cidades, e nas cidades ali ele foi recomendando os irmãos, levantou presbíteros, levantou pastores, levantou líderes para aquelas cidades, para aquelas igrejas. Então, a igreja em Icônio, a igreja em Listra, a igreja em Derbe, né? Em todas as cidades, ele sempre levantava uma pessoa ali para continuar a falar, né? A ensinar, a encorajar. Né? Esse vídeo é para encorajar você a permanecer, né, na fé, para permanecer na graça do Senhor Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Nós não temos nenhum outro interesse, não há interesse. Eu quero que você permaneça na graça do Senhor Jesus, buscando conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Esse é o grande legado, essa é a nossa grande missão de vida.
né? Perceba que o que a gente observou nos textos que nós lemos, no caminhar da igreja, né? O que a gente vê? A gente vê bênçãos, a gente vê milagres, sim, a gente vê curas, a gente vê pessoas se entregando as suas vidas para Jesus. Ou seja, a gente vê o surgimento de uma nova realidade espiritual. Entretanto, com o surgimento desta nova realidade espiritual, surge, consequentemente, as oposições, né? as perseguições, as incompreensões de pessoas que estão ligadas ao mundo, ao aion, aos conceitos e valores do mundo. Existem os ensinos da palavra de Deus e existem os conceitos e os valores do mundo. A própria palavra de Deus diz o quê? O mundo jaz, o mundo morreu no maligno. Então, tem essa condição e tem a condição do evangelho que leva para a vida eterna através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí basta você agora escolher se você quer jaz com o mundo ou se você quer vida através da fé no Senhor Jesus. Oxalá que você escolha a vida pela fé no Senhor Jesus, né? Porque a igreja tem esse objetivo, a igreja ela caminha para esse objetivo. Que Deus possa te abençoar. Eu agradeço muito você que assistiu essa aula ao vivo conosco. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar te motivando a, a, a assistir às aulas. Assista o nosso vídeo, nós vamos colocar, eu sempre digo isso, nós vamos colocar aqui no final, aqui na parte de baixo, o endereço de nossa igreja, o Pix de nossa igreja e o QR Code de nossa igreja, se você quiser, tá, gente? Quiser nos ajudar com contribuição financeira, mas você vai ajudar a igreja. Importante dizer que nenhum líder de nossa igreja ganha salário. Nenhum líder de nossa igreja é assalariado da igreja. Todos os recursos são para que nós façamos cestas básicas, para que nós possamos ajudar as pessoas. Então, por favor, se você quiser ajudar, nos ajude. E a você que ficou até agora, assista os outros vídeos também. Curte, compartilha, coloca o seu comentário, né? Ali, e no comentário é uma grande oportunidade de você colocar suas perguntas, de você até levantar o tema. Você, no comentário, você pode colocar assim, Pastor Renato, pô, o senhor poderia falar sobre eutanásia, o senhor poderia falar sobre, né, sei lá, sobre Drex, poderia falar sobre qualquer outro tema, pode ser um tema até que esteja aí na contemporaneidade, no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Se você quiser, coloca aí esses temas, que esses temas podem virar lições, aulas, para que nós possamos ministrar com vocês aqui. Eu quero que Deus abençoe demais vocês. Eu quero que vocês fiquem na graça do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre vocês toda sorte de bênçãos espirituais. Profetizo sobre vocês, não. Profetizo sobre nossa vida, que eu quero também para a minha vida também. Toda sorte de bênção espiritual espirituais nas regiões celestes e que Deus possa abençoar você. A comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus, um abraço, que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, e que possamos ter aí um domingo abençoado em nome do nosso Senhor Jesus. A Zuleide, minha mãe, lá em Rio das Ostras, a Alvani Cabral está assistindo. A Alvani Cabral é minha mãe, tá? Está assistindo lá em Rio das Ostras, não, em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, nossa aula. Ao Alex, né? Tá onde, Alex? Tu tá onde? Ah, tá. Né? Então, a Diana, a Celina Neto, deve ser do Espírito Santo, né? Com esse nome Celina Neto, deve ser do Espírito Santo, eu não sei. Né? Mas, enfim, é importante que nossas aulas estão chegando aí no Brasil todo, abençoando muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Comunidade, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.